Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Estaremos dando início hoje a um novo ciclo de estudos baseado na carta de Paulo aos Efésios. Passaremos um tempo juntos, meditando nessa carta e aprendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar com você a primeira devoção nesta carta, baseada no capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. O tema do nosso devocional de hoje é santos e fiéis. Bom, Éfeso era uma cidade onde a adoração a uma deusa chamada Diana ou Artemis, você vai encontrar também algumas traduções assim, era algo predominante na vida das pessoas naquele momento. Porém, a vida pessoal dessas pessoas não refletia a devoção que tinham por essa deusa. Paulo, depois de pregar na cidade de Éfeso, isso você encontra em Atos capítulo 19, e muitas pessoas se converterem ao Evangelho de Jesus, mudanças começaram a acontecer na vida daquelas pessoas que se tornaram nossos irmãos. E eles começaram a abandonar não somente a idolatria, mas também a sua antiga maneira de viver. O compromisso que tinham hoje, ou a partir daquele momento que se entregaram a Jesus, era diferente do que tinham no passado. Por isso, o apóstolo os chama santos e fiéis. E nesse trecho nós aprendemos 3 lições importantes a respeito desta santidade e dessa fidelidade que Deus exige dos seus servos. Primeiramente, santidade é a marca do Senhor em nós. Aos Romanos, ou na carta aos Romanos, Paulo chama os irmãos de Roma, no capítulo 1, verso 7, amados de Deus e chamados para serem santos. O que é santo? Alguém que foi separado para um determinado propósito. Aos Coríntios, uma igreja irmã que tinha diversos problemas, diversas situações que precisavam lidar, mudar, Paulo os chama, ou quando escreve a eles, os chama de santificados e chamados para serem santos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Também ele saudou os irmãos em Filipos, outra congregação, outra igreja que se reunia naquela cidade. Em Filipenses 1:1, ele diz, saudando os irmãos, santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Aos Colossenses, ele os chamou santos e fiéis em Cristo Jesus. Colossenses 1:2. Agora, por que essa insistência, né? Porque foram chamados santos. Porque eles foram santificados ou separados no momento em que entregaram suas vidas a Cristo por meio do novo nascimento, por meio do batismo, e receberam o Espírito Santo para habitar neles e ajudá-los nessa nova caminhada.
Deus ele nos perdoa e nos concede a força e o poder para mudar por meio do seu Espírito. Podemos dizer que ao nos separar do mundo, Deus nos santificou para si, nos separou, consagrou para si. A única maneira de nos colocar na presença de Deus é por meio da santificação operada por Ele mesmo. Ao se dirigir à igreja em Corinto, Paulo escreveu: aos santificados em Cristo Jesus, como nós já dissemos, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 2. Paulo, então, ele enfatiza que todos, em toda parte que invoca o nome do Senhor, são chamados santos e para serem santos, para exercerem esse chamado à santidade. A única maneira que nos impede de alcançar aquilo que Deus nos propõe somos nós mesmos. Esse estado de santidade, embora imputado por Deus em nós, nos traz a responsabilidade de nos manter assim até que Ele volte. Por quê? Porque está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então perceba que Deus nos colocou num estado de santidade, mas nós temos a responsabilidade de nos manter nesse estado. E aí vem a segunda lição, quando Paulo chama de santos, mas também fiéis. Fidelidade é a marca do discípulo que revela a sua responsabilidade. Deus nos fez e nos tornou santos, mas somos responsáveis pela fidelidade a Ele e aos seus ensinos. E Paulo chama os irmãos em Éfeso de fiéis, porque estavam demonstrando isso na sua própria vida, no seu cotidiano, abandonando a vida passada e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Vida nova, pensamento novo, atitude nova é o que precisamos enfatizar todos os dias. Estamos mortos para este mundo. Jesus disse que nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos vivos para Deus, mas precisamos deixar com toda certeza a nossa marca como discípulo. E qual é a marca do discípulo? A fidelidade a Deus em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque Deus nos fez santos, nos separou para Ele com um determinado propósito. Para isso, nós precisamos desenvolver a consciência do discipulado ou do discípulo. Qual é a consciência do discípulo? Quem é você? Quem você é e quem você serve vai ajudar você a manter a sua santidade e a sua fidelidade. Hoje, todo cristão ou aquele que se entregou a Jesus é santo, separado para um determinado propósito. Sem exceção, pois essa foi a parte realizada por Deus em nossas vidas. E Deus é perfeito, Ele não falha naquilo que Ele faz. Mas isso não tira a nossa responsabilidade pela fidelidade. Permanecer nesse estado de santidade é a nossa parte e depende da nossa fidelidade
a Deus e aos seus ensinos. Eventualmente, nós vamos pecar, e o pecado ele nos afasta de Deus, nos afasta da santidade. Mas por causa da fidelidade a Deus, nós vamos continuar vivendo na fidelidade, ao invés de viver no pecado. Por isso, se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, quando nós confessamos os nossos pecados e, arrependidos, nos voltamos para Ele. Vamos lutar para permanecermos fiéis ao compromisso que assumimos diante dele. Portanto, seja fiel. Essa é a marca do discípulo que valoriza a santidade imputada por Deus em sua vida. Vamos manter a nossa consciência limpa diante de Deus, de um Deus santo, que conhece o nosso viver, conhece nossas lutas e está sempre disposto a nos ajudar. O mundo em que vivemos carece de exemplos de pessoas comprometidas com Deus e sua palavra. Foi com o seu exemplo que Jesus cumpriu sua missão. É com o exemplo que vamos também cumprir a nossa missão e conquistar o mundo para Cristo, por meio da pregação falada, mas sobretudo vivida, oferecendo exemplo para as pessoas seguirem. Vamos viver aquilo que pregamos. Assim, seremos tidos por Deus como santos e fiéis em Cristo Jesus. Jesus disse, no livro de Apocalipse, através de João, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Santo é a declaração de Deus. Fiéis é nossa responsabilidade de permanecermos em santidade ao Senhor. Você tem sido fiel a Deus? Então declare a sua santidade em palavras, mas sobretudo em ações. Muitas vezes queremos declarar o que Deus tem que fazer por nós e para nós. Mas será que temos coragem para declarar que somos santos e fiéis, porque assim Deus já declarou? Santidade é a parte de Deus, e Ele nos fez santos e nos separou para um determinado propósito. Mas a nossa parte é manter a nossa fidelidade a Ele e aos seus ensinos. Que Deus te abençoe e te guarde. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.